Oi, confeiteira! Seja bem-vinda! Eu sou a Paloma, especialista em bolos artísticos, e aqui você vai encontrar tudo que você precisa para aprender a fazer bolos decorados e se tornar referência em confeitaria. E hoje nós vamos falar sobre espatulagem. E eu trouxe aqui algumas espátulas para mostrar para vocês, espátulas que são essenciais no nosso dia a dia, na confeitaria, para montar bolos bonitos, bolos decorados, bolos que chamam a atenção, tá? Aqui eu tenho as espátulas principais, que são espátulas que a gente utiliza tanto para aplicação da cobertura, seja ela em ganache, chantilly ou buttercream, tá? E também para fazer finalizações. Essa espátula aqui é uma das minhas preferidas, que é uma espátula reta, onde eu consigo trabalhar tanto a lateral do meu bolo, como também eu consigo trabalhar aqui a parte de cima do meu bolo, tá? Muitas confeiteiras utilizam a espátula de corte de bolo também para fazer essa aplicação. Então, isso vai ficar aí para vocês decidirem, experimentarem e ver o que é melhor. Eu prefiro essas aqui, eu acho que elas têm aqui um bom suporte para a gente poder pegar aqui e ter mais firmeza na mão, na aplicação, tá? As de cortar bolo, geralmente elas são mais fininhas e elas têm uma angulação diferente. Então, essas aqui, para quem puder investir, ela é uma espátula muito boa. Tanto esse tamanho, que é um tamanho que a gente tem aqui para fazer a superfície do bolo, quanto essas menorzinhas que a gente consegue chegar mais em pequenos detalhes do bolo, como fazer também as quininhas do bolo, tá? Tanto essas retinhas, quanto essas aqui que possuem leves angulações. E aqui eu tenho também as nossas espátulas que a gente utiliza normalmente para alisar o nosso bolo. E essas a gente tem infinitas variedades no mercado. Essa aqui é uma espátula muito simples de plástico, mas que a gente consegue aqui também fazer um trabalho, tá? Essas aqui normalmente a gente até ganha em feiras, em eventos. Nós temos também espátulas em acrílico, espátulas com efeitos decorativos. Tem também espátulas plásticas, tá? Essas espátulas plásticas, elas são muito boas. A gente pode trabalhar com elas em diversas coberturas, tá? Ela aceita diversas coberturas aqui, a gente consegue fazer um bom acabamento. Você vai precisar sempre olhar a qualidade da sua espátula. Geralmente uma boa espátula, ela tem um acabamento perfeitinho, não tem muita arestazinha sobrando, porque essas arestas, ela acaba interferindo ali no resultado final do nosso bolo, tá? Então eu trabalho muito com essas espátulas de plástico. Os dois lados dela possuem efeitos, então com uma espátula a gente tem dois tipos de acabamento e nós temos também as espátulas de metais. E essas são as minhas preferidas, elas possuem um preço um pouquinho mais elevado do que as demais, porém o acabamento também dela é muito mais delicado, fica muito mais bonito, muito mais visual no nosso bolo. E essa aqui, para quem não tem, por exemplo, eu que trabalho com ganache, meus alunos que trabalham com ganache, para quem não tem soprador térmico ou secador, ela é uma espátula que a gente consegue aquecer com água quente para poder ali fazer uma finalização mais lisa, caso tenha algum tipo de dificuldade. Isso também serve tanto para chantilly quanto buttercream, tá? Quando o chantilly tá aquele chantilly meio porosinho, se você aquece levemente essa espátula, ela vem fazendo com que seu acabamento fique um pouco mais delicado. Ela vem derretendo aquela cobertura, tá? Vem aquecendo levemente e vai deixando a sua cobertura mais lisinha. Então, é um ótimo investimento. Essas espátulas, elas trazem múltiplos benefícios aqui para o nosso bolo, porque às vezes, igual aqui, eu tenho hoje um bolo em ganache, tá? Esse bolo é um bolo totalmente resistente, a gente pode tocar na cobertura, eu consigo pegar aqui diretamente no bolo. Então é um bolo que a gente consegue fazer o transporte, o cliente consegue transportar sem ter dor de cabeça, tá? E a gente consegue fazer muitas decorações lindas sobre esse bolo. O diferencial aqui de se aplicar uma espatulagem bem feita, uma espatulagem em cima do bolo, é que a gente consegue mudar totalmente o visual desse bolo. Aqui eu tenho um bolinho que foi feito com ganachamento simples. Eu utilizei apenas uma espátula lisa, mas eu quero mostrar para vocês como é na prática colocar aqui uma espatulagem decorada, como que vai mudar aqui a carinha desse bolo. E eu vou fazer a aplicação utilizando uma ganache colorida e vai ser apenas espatulagem decorativa e vai mudar totalmente esse bolo. Essa aqui é a espátula que a gente utiliza para fazer alisamento, tá? Espátulas de ângulo reto. Então, sempre que forem escolher, optem por espátulas retinhas
retinhas, tá? Percebam que ela não tem nenhum tipo aqui de acabamento na lateral. Então a gente consegue aqui fazer o alisamento do bolo, encostar essa espátula na bailarina e não vai atrapalhar ali nossa decoração. Por exemplo, essa aqui, ela tem aqui tipo uma alcinha que serve como se fosse um pegador, porém essa espátula já me trouxe muita dor de cabeça, principalmente quando eu estava iniciando e eu não sabia que isso aqui poderia me causar um problema. Então quando eu ia fazer a espatulagem lá atrás, quando eu ainda trabalhava apenas com chantilly, essa espátula, ela pegava sempre nas lateraisinhas do prato do meu bolo e eu não conseguia fazer um alisamento perfeito. E eu achava que a culpa era minha, que eu não estava sabendo fazer, mas eu estava tendo uma dificuldade na espátula, porque a espátula tinha um degrauzinho. Então, quando eu aboli essa espátula aqui da minha vida, muita coisa mudou, porque eu percebi que esses pequenos detalhes que tem na espátula podem fazer total diferença aqui na finalização do nosso bolo, pode atrapalhar muito, tá? A nossa decoração. Então, invista em espátulas que sejam retinhas e que tenham bom acabamento. Hoje tem uma infinita variedade no mercado, a gente consegue comprar vários modelos, tá? Transparentes, essas de metal. Então, assim, tem um preço bastante acessível e vale a pena o investimento. E tem também ela na versão de metal. Então, a mesma espátula alisadora, você encontra tanto na versão de plástico como na versão de metal, tá? Essa de alisamento eu gosto quando a espátula é um pouco mais larguinha, porque eu consigo espalmar aqui melhor minha mão e eu tenho mais precisão, tá? Mas isso vai de cada um. Então, vocês vão ter que testar e ver qual espátula é melhor para o seu dia a dia, para o seu acabamento e também que cabe no seu bolso. Eu sugiro que invista sempre nessas de metal, porque são altamente duráveis, tá? Mas se não puder investir no momento, essas de plástico também são excelente opção. Então agora eu vou começar aqui fazendo uma aplicação aqui no nosso bolinho, utilizando uma ganache, tá? A ganache, ela permite que a gente faça decorações muito lindas, bolos decorados que ficam assim, incríveis, chamam a atenção e que a gente pode transportar com segurança. Então hoje essa é a principal cobertura que eu trabalho, tá? Então aqui eu já tenho uma ganache que enquanto eu conversava com vocês, ela deu aqui uma leve enrijecida. Mas eu vou misturar para ela voltar à cremosidade e posso também levar no micro-ondas e aquecer apenas alguns segundinhos, que é o que eu vou fazer. Eu vou aquecer aqui 2 segundinhos, tá? Nunca coloque muito calor na ganache, porque pode ser que você perca o ponto dessa ganache. Então eu vou colocar 2 segundinhos e aquecer para começar a aplicação e a gente vê esse bolo transformar totalmente apenas pela utilização de uma boa espatulagem, tá? Por uma técnica correta, uma aplicação bem feita, deixando um acabamento bem bonito. Ganachinha aquecida, eu coloquei 5 segundinhos, ela estava bem rigidazinha, então foram necessários 5 segundinhos, tá? Para minha ganache voltar aqui a textura e eu conseguir fazer essa aplicação de forma mais eficaz, tá? Então, eu vou pegar essa espátula que eu mostrei para vocês, para poder aqui iniciar o processo, iniciar a minha aplicação. Esse bolo ele já está em temperatura ambiente, esse é um dos detalhes que fazem toda a diferença na aplicação em ganache, tá? Quando o bolo está muito gelado, corre o risco da sua ganache trincar e também ela vai secar muito rápido. Então, quando a gente tem um bolo que ele está bem finalizado, bem preparado, com a cobertura correta, com a massa correta, o recheio também no ponto correto, tá? Uma montagem bem estruturada, a gente pode deixar ele em temperatura ambiente tranquilamente. Então eu vou fazer aqui uma aplicação bem fininha, porque o meu bolo já tem uma pré-camada aqui de ganache, então eu não necessito aqui ficar fazendo uma cobertura grosseira, tá? O bacana da ganache é que a gente pode fazer tanto ela mais grossinha, tá? Se você precisar, se precisar ficar exposto muito tempo, quanto também a gente consegue fazer uma cobertura mais fininha, tá? Que normalmente é o que a gente trabalha, uma cobertura aí de mais ou menos 1 centímetro até 1,5 centímetros de espessura. Então, venho aqui fazendo toda a aplicação e como essa espátula tem uma angulação aqui oval, a gente consegue pegar aqui toda a parte de baixo do nosso bolo, tá? Então, venho aplicando. Essa aplicação aqui a gente não precisa se preocupar tanto, tá? Com a angulação de braço, angulação de mão, que a gente só está depositando aqui a nossa ganache. O segredo vem na aplicação da espatulagem, tanto alisadora quanto decorativa, tá bom?
Então, sigo aqui aplicando a ganache por toda a extensão desse bolo. E olha que essa ganache, ela é uma ganache que é firme, tá? À medida que ela vai enrijecendo, ela vai ficar totalmente firme, igual vocês viram no início do vídeo. A gente consegue tocar, mas é uma ganache também que ela tem uma textura cremosa aqui para aplicação, tá? Como eu estou mostrando aqui para vocês, a ganache acaba que vai secando mais rápido, porque eu vou dando pausas, vou falando, vou explicando. Então pode ser que eu precise em alguns momentos aqui reaquecer, tá? Mas isso também é muito simples de se resolver. Agora eu vou pegar aqui a minha espátula decorativa. Eu vou utilizar aqui essa aqui de ferro, tá? De metal, que ela tem aqui tipo uns arabescos. E eu vou começar aqui fazendo a minha decoração. Como funciona? Eu percebo que vocês têm um pouco de dificuldade no posicionamento da mão. Esse passo é muito importante para que a gente consiga fazer a decoração, para que a espátula passe todo o desenho aqui no nosso bolo, tá? Se a gente fica com o posicionamento errado, em vez de fazer a cobertura decorativa, a gente acaba tirando muito ganache ou tirando muita cobertura, que não é o que a gente quer. A gente quer retirar sim o excesso, mas quer que ela venha fazendo uma finalização. Então, posicionei aqui a minha espátula, ela fica sempre no ângulozinho bem fechado, como se ela estivesse abraçando um bolo, no ângulo de 45 graus, tá? Aberto 90 graus, fechadinho 45 graus. Quando eu estou com esse ângulo correto, o meu cotovelo ele fica preso aqui na cintura. Então, reparem sempre no movimento de cotovelo nivelado aqui junto com a minha espátula. Se o meu braço está aberto, a minha tendência é que eu também abra aqui essa espátula. E aí a gente não vai fazer uma boa espatulagem, tá? Então, posiciono aqui no ângulo corretinho e eu venho girando aqui a bailarina, tá? O braço ele fica parado, o que movimenta aqui é apenas a bailarina. Como a minha ganache já tá um pouco seca, eu vou pegar aqui um soprador térmico e eu vou vir trazendo um pouco de calor para ela ir reaquecendo e eu conseguir fazer essa espatulagem. No dia a dia, a gente não precisa ficar tanto reaquecendo, principalmente se você está em alguma região onde tem muito sol, onde faz muito calor. Como eu expliquei para vocês aqui, eu acabo falando e pausando, e aí a ganache vai chegando no ponto dela, tá? Por isso eu vou aqui reaquecer. O soprador a gente sempre tem que posicionar ele à distância, porque ele atinge um alto grau de temperatura e a gente não quer derreter essa ganache, a gente só quer aquecer levemente. Então eu faço aqui o aquecimento dessa ganache. Toda vez que eu vou passar a espátula no meu bolo, ela precisa estar limpinha, tá? Sem excesso. Se eu deixar algum excesso de ganache aqui, quando eu for fazer a aplicação, esse excesso vai atrapalhar, tá? Então, posicionei a minha mão no ângulo de 45 graus e eu venho girando a bailarina, tá? Espátula fechadinha para poder ir fazendo o desenho no meu bolo. Se eu abro aqui a minha mão, se eu faço uma espatulagem com a mão aberta, esse desenho não vai sair. Esse desenho, ele vai ficar, na verdade, vai retirar aqui a minha cobertura, tá? Então, percebam que a espátula já vem desenhando. Eu vou girar a bailarina um pouco mais devagar para que vocês consigam perceber, tá? Porém, tem alguns espaços aqui, olha o excesso que saiu. O excesso a gente retira, tá? E a gente vai utilizar novamente essa ganache. Então, percebam que em algumas partes do meu bolo, a espátula já fez o trabalho dela, já está decorado, já está lindo, mas tem alguns pontos aqui que falta ganache, por isso não foi possível a espátula fazer o desenho. Então, se eu continuar aqui forçando, continuar espatulando, eu vou tirar a ganache, vou ir retirando e não vou ter um desenho perfeito, porque o que falta aqui é que eu complemente a minha cobertura, tá? Então, venho aqui, aplico novamente um pouquinho de ganache. Aonde falta ganache, eu faço aqui a aplicação, tá? Para poder voltar a continuar com a minha espatulagem e ir fazendo a finalização desse bolo, tá? Então percebam que uma boa espatulagem, ela deixa o nosso bolo muito mais bonito, valoriza esse bolo, tá?
A gente pode vir aqui com decorações florais, topinhos de bolo, modelagem de pasta americana, tá? Eu trabalho bastante com a aplicação de pasta americana sobre a ganache, porque o efeito fica muito, muito bonito, tá? Então aqui é só a gente fazer uma espatulagem de forma adequada para a gente ter um bolo que fica bonito, um bolo que fica atrativo. Então vou aquecer aqui novamente com o soprador, tá? Para vir fazendo aqui a minha espatulagem e ela pegar em toda essa parte que faltou inicialmente. A minha ganache novamente reaquecida, eu venho fazendo aqui a minha espatulagem. Então percebam que agora a espátula já está pegando desde a base até o topo do meu bolo, tá? Então eu venho girando aqui a bailarina e percebam que a minha mão, ela não sai do lugar. Então quando a espátula está no ângulo correto, a gente não precisa e nem tem que ficar movimentando a mão. O que vai te ajudar aqui nessa espatulagem é a sua bailarina, ela vai ser sua melhor amiga nesse momento, tá? A gente não tem que fazer nenhum tipo de esforço. É só a bailarina que trabalha e o movimento aqui da mão é manter ele paradinho, tá? Então aqui já estou com o meu desenho totalmente passado no meu bolinho e aqui eu tiro o excesso de ganache, tá? Para fazer aqui a finalização, a gente pode tanto deixar essa quina imperfeita, que é a forma que eu gosto mais, ou a gente espera essa ganachinha secar e vem tirando com o estiletinho, tá? Não tem nenhuma dificuldade. E depois que essa ganache estiver totalmente seca, a gente consegue aqui transportar com segurança, montar bolos de andares, tá? A gente consegue tocar. Essa aqui minha já, ó, tá praticamente sequinha, tá? Eu ainda não consigo pegar porque eu acabei de fazer a aplicação. Mas à medida que for passando aqui os minutos, ela vai ficar bem sequinha, mas também vai se manter uma ganache que a gente pode partir em temperatura ambiente, ela vai estar gostosa, macia, tá? Vai derreter ali na boca. Então, a espatulagem, gente, ela valoriza muito o nosso bolo. Então, assim, percebam que um bolo que estava liso ali, sem vida, como ele já modificou. Eu vou limpar aqui o pratinho desse bolo para fazer a finalização, tá? Então, eu posso aqui tanto limpar, como se eu preferir, eu posso vir e aplicar aqui a ganache ao redor aqui do pratinho do meu bolo e já aproveitar para compor aqui o cenário do meu bolo. Principalmente se for um bolo temático, um bolo personalizado, onde eu vou entrar aqui com modelagem, aplicações ou até mesmo topinho de bolo, tá? Então fica muito bonito quando a gente faz também o acabamento no pratinho do bolo, da mesma cor aqui do bolo, ou compondo ali o cenário que tiver sido escolhido, o tema que tiver sido escolhido pelo seu cliente, tá? Então vou limpar para a gente fazer a finalização. Limpei aqui o meu pratinho e agora eu vou aplicar aqui glitter com a minha bombinha pulverizadora, tá? Então eu coloquei aqui glitter e tirei o caninho central dela e eu vou utilizar essa bombinha com invertida, tá? Porque eu não vou colocar nenhum líquido. Então, como é só o pozinho, a gente utiliza ela de forma invertida. E para grudar esse glitter, eu vou umedecer aqui a minha ganache com um pouquinho de água, tá? Aplicando aqui com um pincel, ou poderia ser uma bombinha também pulverizadora. Então, vou passar um pouquinho de água só para ajudar aqui a grudar o meu glitterzinho, tá? Então, pega um pincelzinho e vai passando com delicadeza. Vou passar também aqui na lateral. Com a minha ganache umedecida, eu venho então aplicando aqui o meu glitter, sempre fazendo movimentos como se eu estivesse varrendo, tá? Porque assim eu deposito o glitter de forma uniforme. Então, vem fazendo a aplicação, eu vou fazer apenas em cima, tá? E até a metade aqui do meu bolinho. Então, a gente consegue, dessa forma, aplicar o glitter no bolo, mesmo sendo em cima da ganache, tá?
aplicado glitter em todo o bolo. Então percebam que um bolo que era super simples, um bolo que estava com uma cobertura branca, que poderia ser qualquer tipo de cobertura, tá? Ele passou de um bolo simples a um bolo que é muito mais valorizado e tem um poder, né, de conquista muito maior em cima do cliente do que aquele bolo branco e sem vida. Porque se colocasse ali qualquer decoração em cima daquele bolinho que estava muito simples, não iria valorizar tanto como esse aqui que a gente fez a aplicação de espatulagem e acrescentou aqui também o glitter, tá?